Estamos iniciando mais uma edição do programa Trajetória Parlamentar, um programa da Câmara Municipal de Bento Gonçalves, produzido pelo Departamento de Comunicação desta Casa Legislativa. Hoje temos aqui conosco o vereador Moisés Escursão Neto, ele que foi eleito pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e vem para está no seu terceiro mandato. Vereador Moisés Escursão, é um prazer te receber aqui no Trajetória Parlamentar. E, em primeiro lugar, conte-nos um pouco sobre a sua história, o seu trabalho, o seu dia a dia. Tá bem. É um prazer estar conversando contigo, Botega, e com quem está assistindo, claro, com as pessoas que estão acompanhando esse programa bacana, né, que está sendo feito pela Câmara de Vereadores, para a gente poder falar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória, Botega. Eu fico extremamente feliz de estar aqui contigo, né, para falar de como começou, como eu vim parar na Câmara de Vereadores, né? Tu disseste bem, estou no meu terceiro mandato, embora em 2020 eu tenha optado por não concorrer a vereador, então eu tive 2 mandatos de 2013 até 2020. 2020 eu dei um tempo, fui trabalhar em Porto Alegre, voltei para a Assembleia, onde eu já tinha trabalhado anteriormente, e voltei, me elegi novamente vereador na eleição de 2024. Estou muito feliz com o meu trabalho, procurando fazer aquilo para o qual eu me propus, principalmente legislar e, acima de tudo, fiscalizar. Essa, para mim, é a função mais importante, a função primordial dos parlamentos, não só do Parlamento de Bento Gonçalves, mas de todos os parlamentos, independente dos posicionamentos dos vereadores de serem aliados ou comporem uma base de governo ou serem vereadores com posições divergentes. Para mim, a posição, ou melhor, a principal função de um vereador é a fiscalização dos atos do Poder Executivo, que é justamente aquilo que a população necessita, aquilo que a população requer, aquilo que a população nos pede, as necessidades diárias, né? É através dessa fiscalização que a gente consegue colocar em prática, né? Quer seja cobrando, quer seja fazendo uma indicação, um pedido de informações, quer seja reunindo com os entes do Poder Executivo para fazer essas cobranças e esses pedidos. Perfeito. Até continuando esse teu raciocínio, nós sabemos que o trabalho legislativo ele vai muito além de participação de sessões ordinárias, de participação em frentes parlamentares, ou mesmo nas comissões técnicas, né? Como é que tu lida no dia a dia aqui do Poder Legislativo com essas... Como é que tem sido as demandas da comunidade no dia a dia do gabinete de vocês? Olha, eu sempre me identifiquei, embora alguns tenham uma outra interpretação, eu sempre me identifiquei, Botega, como um vereador com posicionamento, né? E, por vezes, esse posicionamento ele é divergente ou de cobrança de ações por parte do Poder Executivo, né? Ações, programas, projetos que visem atender a população. Na verdade, a gente, quando voltou para o Legislativo, eu creio que eu tenha vindo um pouco mais maduro, um pouco mais preparado, né? Focado naquela que é verdadeiramente a função de um legislador. Em outros mandatos eu já fui líder de governo aqui. Eu estive aqui na Câmara, claro, para fiscalizar, para atuar, mas eu tinha uma das funções que era defender os projetos do governo, né? Fazer com que os projetos fossem aprovados na Câmara de Vereadores, também entendendo que eu estava defendendo o que na época entendia ser o melhor para a população. Então, agora volto, como eu disse, um pouco mais maduro, mas com uma outra função, que é justamente cobrar do governo as coisas que não vêm para cá para serem votadas ou as ações que a população nos pede. Te confesso que não tem sido fácil, né? Quando a gente está numa base de governo, a tendência é que a gente tenha, eu diria, uma entrada maior no Executivo Municipal para fazer, né, esses questionamentos, consegue conversar de uma maneira mais próxima com o secretário, consegue ter um pedido atendido de uma maneira mais rápida, embora eu não possa
me queixar, digamos assim, porque, de certa forma, mesmo tendo essas posições divergentes, eu tenho por vezes já me manifestado em plenário e nas redes sociais de que eu tenho tido alguns pedidos atendidos por parte do Executivo Municipal. Isso não significa que a gente não vai cobrar, nós vamos seguir cobrando, né? Eu me lembro muito bem quando eu fui para a faculdade de Direito e depois, fazendo a faculdade de Direito, eu fui fazer gestão pública porque eu queria entender mais da máquina pública, sabe? Entender como funciona, entender como é o direito administrativo, entender o que pode e o que não pode fazer, entender os princípios constitucionais, entender aquilo que o vereador deve fazer, aquilo que o executivo deve fazer e aquilo que o judiciário deve fazer. É a separação dos poderes. E justamente por procurar entender isso, que eu sei e tenho a certeza de que, volto a dizer, a principal função de um vereador não é pedir para trocar a lâmpada em poste, pedir para desentupir boca de lobo, pedir para pavimentar uma rua, embora o vereador faça isso e pode fazer, e eu creio que até deve fazer. Mas tudo isso, para mim, vai por terra quando o vereador deixa de cumprir a função primordial, que é fiscalizar. Legislar, claro, mas acima de tudo, fiscalizar. Essa é a função dos legislativos para mim. Então eu tenho, embora diga que seja um pouco mais difícil, eu tenho conduzido esse terceiro mandato com muita satisfação, com muita alegria por ver que a população reconhece isso, sabe? Quando a gente sai na rua, embora por vezes as cobranças sejam mais contundentes com relação ao executivo, eu sempre procuro tratar tanto o executivo, os secretários municipais, o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, servidores e os colegas vereadores, procuro tratá-los sempre com respeito. Claro que, às vezes, quando você faz uma cobrança, automaticamente você, muitas vezes, é tido como, o cara tá pegando o pé, tá cobrando. Mas essa é a função, é cobrar. Embora tem figuras da nossa administração pública que entendem isso, né? Figuras no bom sentido, né? Entendem que essa cobrança ela é salutar, porque por vezes um problema que não é denunciado ou não é cobrado, ele fica lá esquecido. Agora, se você está em cima todo dia, se você está cobrando, a tendência é que uma hora isso vai acontecer e vai ser resolvido. Tá certo. Escuta, se eu te pedisse para tu tentares fazer um balanço desses primeiros 7 meses aqui da Câmara Municipal. Pois olha, Botega, eu falei, né, que eu fiz Direito, Gestão Pública, eu comecei na política pela via comunitária, fui presidente de associação de moradores, fui presidente da União das Associações de Moradores do município, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, fui presidente de DCE, enfim, por ter toda essa atuação, fui secretário, estive do lado de lá do balcão, fui secretário-geral de governo do então prefeito Gabriele, né, por ter esse currículo, eu diria, na minha trajetória, a gente acaba entendendo algumas coisas, e principalmente as necessidades da população, né? E por caminhar e por percorrer várias áreas, a Assembleia Legislativa também eu trabalhei, fui assessor parlamentar, fui diretor da Assembleia Legislativa, fui diretor da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Estado, por compreender isso, por conversar com vários níveis da nossa sociedade, da nossa comunidade, a gente entende que a principal forma de um vereador atuar é ouvindo a população. E é nesse ouvir, e aí vem, embora eu tenha feito andado um pouco mais para poder te responder, mas é nesse ouvir que a gente consegue trazer as demandas para cá, né? E aí tu me falou um pouco da minha atuação. Eu posso até estar enganado. Eu creio que nesses 7 meses de atuação legislativa, eu tenha sido o vereador com o maior número de proposições nessa casa. São 8 emendas de projetos, são 50 indicações, são 2 moções, 31 pedidos de informação, 2 projetos de lei ordinária, 3 projetos de resolução e 2 requerimentos. Isso não significa dizer que não, tudo foi aprovado, não. Foram feitos, foram encaminhados, né? Então, é uma produção legislativa, eu diria, com base, né? Bem feita, porque são 7 meses e a gente está aí com, entre todos esses números que eu apontei, quase 100, né, formas de atender a população ou buscar o atendimento de alguma demanda. Eu aqui também sou membro titular da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, né, sou membro da Comissão de Ética Parlamentar e, por iniciativa minha,
a Câmara criou a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, né, e seus familiares, da qual eu também sou o presidente, né. Que é uma causa muito importante, muito perfeito. distinta. Tu sabe que, inclusive, eu disse, né, que eu vou procurar nesses 4 anos atender, né, esta causa e demandar esforços para que a gente tenha melhores condições de atendimento a essas pessoas com autismo. Os laudos de autismo, eles têm crescido. Cada vez mais pessoas têm sido diagnosticadas com autismo. Às vezes já numa fase adulta, às vezes até numa fase de idoso já, né, da melhor idade. Mas as crianças, principalmente, elas requerem uma atenção maior. Na escola, nas monitorias, na área da saúde, no dia a dia, na sociedade. Então eu também vou procurar focar o meu mandato, né, além daquelas demandas que são prioritárias, eu diria, de todos os vereadores, né, a infraestrutura urbana, que por vezes é precária, as ruas, os acessos à saúde pública, a questão das consultas, dos exames, a educação com a falta de vagas, né, a questão das monitorias que eu falei dos autistas, a defesa do funcionalismo público municipal, o apoio às políticas de acessibilidade e inclusão. Então, embora tudo isso esteja no pacote, eu pretendo dar uma atenção maior para essa causa do autismo, das deficiências, e tenho procurado trabalhar junto com associações, com entidades que também militam nessa causa. Levando em conta, então, o trabalho feito até aqui, e se eu te perguntasse sobre bandeiras e causas, você acabou de responder, mas tem muito a ser feito ainda, né, Moisés? Sem dúvida, sem dúvida. A causa do autismo, como eu disse, ela tem os laudos de autismo, os diagnósticos de autismo têm crescido. E a máquina pública, e aí não é Bento Gonçalves exclusivamente, é o Rio Grande do Sul, são as cidades que compõem o nosso estado, é o Brasil, é o mundo. E talvez o Brasil, e agora voltando para Bento Gonçalves, não se preparou para isso. Não se preparou e não tem se preparado. Isso que é o pior, ou seja, se detecta cada vez mais crianças com autismo, né? Mas não se estabelece políticas públicas efetivas para atenuar o sofrimento das famílias, o sofrimento dos autistas e auxiliar no atendimento dessas crianças e dos pais, por vezes, né? Então, essa é uma causa que eu creio que mereça dedicação. Não posso ser exclusiva, porque o vereador tem outras tantas bandeiras que tem que atuar, mas merece uma dedicação maior da gente. E em relação a políticas públicas, principalmente na área da educação, tentar oferecer aos pais, às crianças, principalmente, a gente tem informações de que realmente tem crescido o número de crianças com síndrome de espectro autista, e é sabido que a gente não consegue ter uma estrutura realmente eficiente. Faltam, com certeza, salas especiais profissionais para atendimento, e essa frente que vocês criaram, realmente, eu acredito que é muito importante para isso, e precisa, sim, ser feito todo um trabalho, inclusive com várias entidades, com vários profissionais, digamos assim, multiprofissionais, né, atuando juntos. Na verdade, Botega, a Frente Parlamentar a gente criou justamente, e eu dizia isso, que a minha preocupação criou a Frente Parlamentar, agora está resolvido o problema dos autistas. E eu sempre fiz questão de frisar isso. O foco principal é a gente romper aquela barreira que impedia muitas vezes, ou que fazia com que os pais sentissem vergonha de dizer, não, eu estou aqui, eu tenho um filho autista, né? E aí quando eu falo em medidas do poder executivo para solucionar ou para amenizar a dor dessas famílias, na verdade a gente está tentando trabalhar em medidas não paliativas, ou seja, chega o mês da conscientização do autismo, se faz um mês de palestras, uma semana de palestras e deu, acabou, vamos embora, vamos para casa e vamos pensar em autismo no que vem. Não é isso, né? E eu falava outro dia com pais e mães autistas, porque nós vamos iniciar 2026, o ano letivo de 2026. Nós tivemos problemas no início do ano letivo do ano passado, com vagas também em escola infantil, com vagas em escola, que aos poucos foram se resolvendo. Com o autismo é pior ainda, nós estamos em julho e nós temos ainda várias faltas de monitores. É praticamente impossível um professor
cuidar de uma turma de 30 alunos e não ter um monitor para cuidar dos alunos autistas em sala de aula. E nós temos isso. E aí, quando eu falo em medidas paliativas, é você chegar em julho, se aproximando do ano de 2026, e ainda não ter uma programação de como vai ser o ano letivo das crianças autistas em 2026. Se já se cumpriram todas as exigências ou as condições para que nós tenhamos monitores em todas as salas de aulas que têm crianças autistas, se os pais têm atendimento psicológico, se as crianças estão tendo as terapias, se essas mesmas crianças têm acesso à saúde da maneira como tem que ter, com maior agilidade, com maior presteza, com um atendimento mais técnico voltado a elas e as famílias, é isso, sabe? E talvez a frente parlamentar não resolva o problema, mas ela vai fazer com que esse problema fique latente, fique vivo e que seguidamente a gente fale sobre isso. Eu estava mesmo essa semana conversando com o pessoal da Associação Voz Azul, que é uma associação que trata e que cuida de famílias e crianças com autismo, e nós estamos indo atrás, embora essa não seja uma competência do vereador, ou uma delegação do vereador, mas de tentar conseguir uma sede, uma sala física para que eles possam ter lá, por exemplo, terapias com estagiários que têm que fazer os seus estágios e que possam prestar esse serviço para essas crianças, com psicólogos que possam ir lá de maneira multidisciplinar, voluntária. Exatamente, isso mesmo. Que se ofereça salas de recursos também. Isso aí. Isso realmente precisa ser planejado, precisa ser pensado. Uhum. Além desse projeto, desse trabalho com a frente parlamentar, Escúcio, a gente observa o teu foco na gestão pública. Uhum. De que forma a comunidade, ao teu ver, pode se beneficiar com esse trabalho, com esse olhar sobre a gestão pública? O foco principal, Botega, quando a gente fala em gestão pública, é gerir o que é público, gerir o recurso público. O recurso não é do prefeito, não é dos vereadores, não é do deputado, não é do presidente, não é do governador. O recurso é gerado pelo povo através do pagamento dos impostos. Então, nada mais premente, nada mais importante do que se fazer uma boa gestão do recurso público, uma gestão da máquina pública. Então, com certeza, quando a gente fala em cuidar da gestão pública, fiscalizar, nós não há como dizer que nós estamos nos distanciando, como eu vejo muitas vezes na rede social, mas quanto dinheiro tu trouxe do teu deputado? Ou vocês não vão para a rua para ver os problemas das pessoas. Não, e aí acontece sendo que eu vou, mas que a principal função é fiscalizar. É ver se o prefeito está fazendo bom uso do recurso público. Ver se o que está sendo gasto, por exemplo, em determinada rua lá para pavimentar, se foi usado um asfalto de qualidade. Se foi feita a medida correta que estava no processo licitatório, se lá de 6 metros, a rua não pode ter 5,50, não pode ter 5, ela tem que ter 6. Se a camada de asfalto é 10, ela não pode ser 9, 8, ela tem que ser 10, porque se está pagando por 10. Se tem lá que nós temos que contratar ou temos que dar educação de qualidade, fornecer educação de qualidade para as crianças do nosso município, eu não posso ir para uma sala de aula e não ter professor. Então, são essas coisas. Quando a gente fala em gestão pública, tudo está diretamente ligado à nossa população. Eu volto a dizer, é a principal função. É cobrar do executivo, é fiscalizar para que o dinheiro que nós, ou que a nossa população paga em impostos, volte para ela, né? Volte em saúde. Não dá para conceber, embora a gente saiba que o cobertor é curto, tá? Que não tem dinheiro para tudo, mas não dá para conceber que uma pessoa tenha que esperar, como existem alguns casos, né, e relatos de pessoas, 10 anos por uma cirurgia. Essa pessoa já não vai mais precisar fazer essa cirurgia de joelho, sabendo que durante 10 anos ela guardou, a cirurgia não saiu. Quando ela vai fazer, esse problema já se agravou, talvez já nem dá mais de fazer cirurgia. São essas pequenas situações, pequenas, ou melhor, grandes situações, que é o fiscalizar a correta aplicação do recurso público, que automaticamente nós vamos estar beneficiando a população. Mas eu sei, para o cidadão que está lá no bairro, que está passando por dificuldade, que tem o esgoto correndo na frente da casa, ele não quer saber se o vereador vai pedir uma informação, se o vereador vai fiscalizar, se o dinheiro foi bem aplicado. Ele quer a solução do problema dele na frente da casa dele. Mas essa cultura, embora a gente precise atender esses problemas, ela precisa mudar. O vereador,
A função dele não é fazer obra. A função do vereador é fiscalizar e cobrar a execução de obras necessárias e importantes. Essa demanda acaba chegando para o vereador. Tá? A gente observa, por exemplo, eu tenho visto teus vídeos de uma maneira até criativa. Tu levas o boneco do Escúcio nas obras. Ele não quis vir hoje para entrevista. Ele disse: eu não gosto de entrevista. Isso tem chamado a atenção. Mas é a forma do vereador estar na comunidade e trazer essa demanda, essa proposição, esse pedido de informação, essa indicação, ela tem que ter o respaldo lá na secretaria competente e, claro, isso vai beneficiar não só o morador daquela rua, mas a gente vai transformando a rua, o bairro, a cidade, enfim, é assim que funciona. É isso aí. Eu só queria complementar nisso que tu falou, porque, embora às vezes eu diga, a função do vereador não é lá resolver essas obras, né? A principal função não é. E o vereador Escúcio não é 100% aquele vereador que aparece nos vídeos, que está lá pedindo para fazer isso, pedindo para fazer aquilo. Aquilo é um complemento. Por trás disso, e por fora das câmeras de um Facebook, de um Instagram, de um TikTok, existe um vereador que efetivamente fiscaliza, que cobra e que, por vezes, acaba sofrendo um pouco as críticas, porque, principalmente, vereadores ou colegas, né, da base de governo e até próprio governo, muitas vezes não entende a cobrança, não aceita essa cobrança. Mas eu entendo uma boa, sabe? Eu tenho procurado ter uma relação muito estreita com todos os colegas de respeito, né? Para fazer com que eles entendam que não é por mal que a gente cobra, não é por perseguição, não é por querer pegar no pé, é porque se eu não fizer isso, poxa, os meus anos de atuação na área pública, né, cara, vai tudo para a lata do lixo, vai tudo para o ralo, eu vou jogar por terra tudo que eu sempre preguei e que eu me considero hoje na fase mais bacana política, para mim é essa atual. Porque, como eu disse, eu estou muito maduro das coisas que eu quero, né? E a rede social, ela nos permite 1 milhão de coisas. Permite você mostrar isso aí de uma maneira um pouco mais descolada, descontraída, da obra, da solicitação, mas permite também a gente expor a nossa opinião sobre vários temas, como eu tenho feito aqui hoje. Isso aqui vai para a rede social depois, né, e a gente falar sobre o que a gente pensa. É por isso que eu vou dizer, vocês da assessoria de imprensa estão de parabéns, a presidência está de parabéns por fazer esse programa. Eu me lembro que eu fiz quando eu fui presidente. Nós fizemos também um histórico, mas era uma maneira mais, digamos assim, sisuda, né, de você sentar ali, falar da sua vida um pouquinho e tal. Isso aqui está bem legal, está bem bacana, eu estou achando muito legal. Então, trajetória parlamentar, né, de Moisés Escúcio. Nós estamos chegando ao final dessa edição e hoje tivemos a presença aqui do vereador Moisés Escúcio, do MDB, Movimento Democrático Trabalhista. Moisés, obrigado pela tua participação e fique à vontade para deixar uma mensagem aos nossos espectadores. Movimento Democrático Brasileiro, MDB. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Eu te agradeço, Botega, agradeço a Milena, agradeço a Rosane, agradeço o Chailen, o Cris, enfim, vocês estão de parabéns. O Lucas, eu comento muito, não só diretamente para os servidores, mas ali fora, que nós, embora quando eu fui presidente também eu tinha uma boa assessoria de imprensa, mas é uma assessoria muito proativa no sentido de buscar alternativas para fazer com que a Câmara possa mostrar o que efetivamente ela faz. E vocês estão de parabéns nesse sentido. Eu agradeço a vocês, agradeço a presidência da casa e me coloco à disposição de toda a nossa comunidade para fazer principalmente aquilo para o qual me propus no período eleitoral. Legislar e, acima de tudo, fiscalizar para o bem da nossa população. Ok, obrigado. Programa Trajetória Parlamentar. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook e YouTube. Lembramos, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no nosso canal. Câmara Municipal, portas abertas para Bento.